Caminhos de Paraíso, Grandes Descobertas. Projeto aprovado pela Lei Emergencial Paulo Gustavo 9522. Caminhos de Paraíso, Grandes Descobertas! Como começou a nossa caminhada e por que começou a nossa caminhada? Eu não estava me sentindo muito bem, muitas dores no corpo, e um amigo da gente, o Moisés, marido da Reca, comentou que a gente tinha que sair, fazer caminhada, porque ia fazer muito bem pra gente, para nossas cabeças, tal. E aí eu pensei, refleti e fiz o convite para a Reca, que na época ela também não estava trabalhando. E aí ela disse para mim: Luzia, que legal, tal. Quando a gente começa? Eu falei: amanhã. Então tá, pode ser amanhã. Eu falei: Reca, só que eu não quero uma caminhada normal. Eu não quero ir para a pista de caminhada. Eu quero ir para a estrada, eu quero ir para Carreador, conhecer no sítio para ver as plantações, a natureza, a beleza da natureza, a terra, as pedrinhas, cair tombo dentro do barro, né, Carmo? E assim nós começamos a nossa caminhada. Primeiro dia foi meio desastrado, passamos um medo danado. Foi no dia 4 de novembro de 2022, acho que eu estou certa na data. E foi isso, não vou nem contar o que aconteceu no primeiro dia, mas foi um medo danado. E assim nós começamos. E começamos a postar na internet, né? E foi aí que o nosso grupo foi crescendo e surgindo. E agora eu passo a minha palavra para mais alguém. Bom, eu comecei a participar do grupo das caminhadas pelas postagens que eu via no Face, através da Regina, da Luzia, que já eram minhas amigas de longo tempo. Mas aí eu fui vendo uma foto, fui vendo outra e me interessei muito pelo assunto. E aí eu falei para elas assim no Face: faça o favor de me convidar. E aí a Lu falou assim: sinta-se convidada. Aquilo foi ótimo. A partir dali eu comecei a caminhar com elas. E assim, gente, muita descoberta, porque embora eu moro no município há muitos anos, eu confesso que tem lugares que eu jamais imaginei que existisse, sabe? Grandes descobertas de verdade. Eu acho que, e também o principal que eu acho que a gente consegue com a gente, porque a caminhada é tudo de bom, é uma terapia para o corpo e para a alma, vamos dizer assim. E aí, nessas descobertas, a gente se descobre como pessoa, como cidadão, né, de Paraíso, assim, de poder apreciar e saber as coisas bonitas que tem na natureza no nosso município, que talvez a gente, sabe, acaba deixando e passando despercebido, né? E tanta coisa boa e tanta coisa bonita que a gente viveu e vive, e o nosso grupo só aumenta, graças a Deus, e vai continuar assim. Eu comecei as caminhadas vendo o Face também. Eu via a Luzia, a Regina e a Sueli. Aí ficou de falar, eu sempre conheço elas faz bastante tempo. Fiquei de onde eu encontrar com elas, eu vou falar. Um dia eu chegando em casa, encontrei com a Regina e com a Luzia. Aí eu peguei e falei: vontade de andar. Falei: vamos começar. Aí eu falei assim: não, eu tenho que me preparar. Nesse mesmo dia a Sueli me ligou, falando: não, vamos começar amanhã. Aí começou. Pra mim, foi a coisa incrível que aconteceu na minha vida. Parece que eu entrei numa cápsula e mudei de mundo, outro planeta. Não sabia nada disso, porque eu sempre morei em cidade. Então isso aqui para mim é uma coisa assim de outro mundo. Eu me senti assim, a cabeça ficava completamente sem problema nenhum. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu me sentia fora do mundo. É como se eu estivesse fora do mundo. Bom,
O meu caso não é diferente das outras. Eu também via as meninas pelo Facebook. E como eu tenho uma vida bem sedentária, trabalhava, mas não pratico nenhuma atividade, eu sempre tive vontade de pedir para ela se eu podia também caminhar junto, mas não tinha coragem. Aí um certo dia eu recebi o convite da Luzia. Amei, topei na hora, expliquei minha situação, que eu trabalhava à noite e elas esperavam eu sair do serviço e a gente começou. Para minha saúde eu tenho vários problemas, foi excelente. Me sinto tão bem, o dia que eu caminho eu chego em casa uma outra pessoa. Então foi muito bom, indico para quem tem problema, tanto em família, psicológico, dores, para qualquer tipo de coisa, o contato com a natureza é maravilhoso. Para mim foi perfeito passar em lugares que eu já tinha passado quando criança. É claro que teve muitas mudanças, mas a gente vem aquela lembrança, aquele ar de natureza, de flores, foi muito bom. E eu agradeço pelo acolhimento que eu tive com elas. Bom, gente, eu comecei a caminhar com as meninas, foi assim, eu vi no Face o que elas postavam e eu peguei um ensaio delas. Eu vi aquele ensaio umas 20 vezes e eu não saía do Face toda hora vendo as postagens dela. Aí, um dia a Luzia passou na frente da minha casa e falou pra mim assim, eu falei, Luzia, eu me divirto olhando a postagem de vocês. É muito bom ver as postagens de vocês, o lugar que vocês vão. Ela falou, você gostaria de participar? Eu falei, eu gostaria. Ela falou, então vamos com a gente. Então eu comecei a participar com elas. Então para mim assim foi muito bom, porque eu estava com problema de saúde. E assim, para mim foi assim, foi bom para a cabeça, foi bom para o corpo, foi bom para tudo. E eu sou meia falha, porque eu vou pouco, não vou muitas vezes, porque tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô. Mas é maravilhoso essas caminhadas dela, essas aventuras, tem os perrengues, que a gente se diverte muito, a gente ri muito. Então, assim, é maravilhoso. Bom, gente, diante de todos esses depoimentos das queridas caminheiras, o que eu tenho a dizer a vocês é que realmente foi um ato maravilhoso que nós tivemos, né? A ideia do Moisés, depois o convite da Luzia, e depois a gente foi agregando mais pessoas, mais caminheiras, e para nós é uma coisa muito importante, é uma coisa que se a gente não faz muita falta no nosso dia a dia. Então, como foi dito aqui, não só pela saúde física, mas a mental também, o fortalecimento de vínculos, o fortalecimento de amizades. E o que aconteceu diante de tudo isso? O município foi contemplado com a lei Paulo Gustavo, né, no tocante a que prioriza os audiovisuais. E eu, com vontade de participar, fiquei pensando, mas com o quê? Né? Existe aquela primeira questão da gente. Aí depois eu me lembrei, falei, nós temos tanta coisa, nós temos um acervo enorme de fotos, de vídeos das nossas caminhadas. Porque nós saímos não só para caminhar, mas sim para registrar também, né, aspectos do nosso município, como fauna, flora, hidrografia, lugares históricos. E eu disse, é um acervo muito bom para a gente fazer um documentário. E aí eu participei para as meninas, né, e elas prontamente aceitaram fazer esse documentário, que a gente espera de coração que seja para as pessoas verem, não só por curiosidade, mas também para pesquisas, né? Porque nós vamos abordar vários aspectos do nosso município que nem nós mesmos sabíamos, né? Que muitas vezes nós não temos acesso, né? São curiosidades, são lugares históricos, são impressões de cada uma de nós, né? Que eu tenho certeza
vai ser de grande importância para todos os munícipes, né? Então, a gente entrega para vocês esse documentário como também para nós, não é para ficar só para nós essa alegria, todas essas coisas que a gente descobriu, mas também dividir com vocês. Então, a gente espera que vocês gostem do documentário. Em nossas caminhadas, transformadas em um projeto incrível, chamado Caminhos de Paraíso Grandes Descobertas, nada passava despercebido aos nossos olhos. Esse caminhar nas terras do nosso município nos proporcionou o contato, o encontro de muitas coisas do passado, tão significativas para valorizarmos e entendermos o que somos hoje. Caminhamos por onde tudo começou, Irupi, lugar que nos impressiona pela trajetória de luta e progresso. Lá nós encontramos resquícios daquele memorável tempo, marcas de fé, de religiosidade de um povo, e também um campo santo, onde restos mortais repousam. Percorremos diversos sítios, chácaras e fazendas. Essas propriedades, cujo valor histórico nos leva ao passado, passou por nossa lente, registrando o hoje. O município progrediu e é o que é, graças a essas grandes e médias e pequenas propriedades, onde o café e os demais produtos agrícolas cultivados em grande quantidade impulsionou a economia, e tem localidades que até decisões sobre o destino de Paraíso era conjecturado lá nessas localidades. Adentramos em tantas paragens, nos deparamos com marcas do combustível e da feitura da matéria-prima para o inevitável progresso. De olhos marejados de saudade, encontramos também locais onde a educação acontecia em nosso município. Na época, lá no passado, essa educação era majoritariamente rural. Hoje, apenas lembranças no nosso coração. Escola Mista da Fazenda Santa Terezinha. E eu vou explicar para vocês na história o que significa uma escola mista. Porque eu estou dizendo isso em 1968, tá? Que foi onde aqui eu comecei a ter contato com as minhas primeiras letras, né? Foi aqui que eu aprendi a ler, a escrever, e que tomou conta de mim para o resto da minha vida. A leitura e a escrita, né? E eu estou explicando que é escola mista, porque antes, na história da educação, nossa, educação brasileira, as escolas eram separadas, tinha de meninos e tinha de meninas. E aqui já começava a mistura, né? Então, por isso, era a escola mista da Fazenda Santa Terezinha. Olha que história, né? Certa feita, passamos por um marco que nos deixou bastante impressionadas ao pesquisar descobrir que se tratava do ponto mais alto de Paraíso. Não só isso, mas também da região. Marcava e marca 498 metros acima do nível do mar. E o nosso município apresenta-se geograficamente alto, gigante. Hoje nós viemos num lugar diferente, um lugar misterioso, né? Com algumas
muitas histórias, eu diria, para contar. Nós não sabemos de nada deste lugar, ou praticamente nada, né? Quem são, por exemplo, as pessoas que foram sepultadas aqui no cemitério do Irupi, que faz tanto parte da história de Paraíso. Então, para nós é uma descoberta muito, muito interessante. Por quê? Quando a gente vê um lugar assim, né? Mesmo quando a gente vê uma casa abandonada de um lugar, assim, a gente fica imaginando quem morou aqui, né? Quanta história, quantas lembranças, quantas alegrias, tristezas. E assim é aqui, nesse antigo cemitério, já as ruínas apenas. E a gente fica imaginando, né? Quem foram as pessoas sepultadas aqui? Quantas histórias, tanta coisa que a gente podia dizer, né? Falta até palavras, porque chega a ser muito emocionante, de verdade. É uma história que ficou lá atrás, mas que vale a pena a gente relembrar, vir ver. Fazia tempo que a gente queria vir aqui e hoje a gente teve a oportunidade disso. Muito interessante, né? Para vocês que talvez nunca tiveram a oportunidade de vir aqui, a gente veio mostrar um pouquinho do que era o antigo cemitério do Irupi. Pelos caminhos de Paraíso, descobrimos que nossa agricultura é vasta e diversificada. Sabemos que o forte da nossa agricultura é o cultivo da cana-de-açúcar, mas existem muitas outras culturas, entre elas o sorgo, o feijão, a laranja, o limão, a banana, o café, o feno, a seringueira, o girassol, cujos campos viram atração turística quando do seu florescimento, produzindo um espetáculo de encher os olhos e muitos cliques que inundam as redes sociais. Um dia visitamos uma plantação de palmito, algo bem diferente por aqui, e tivemos explicação sobre o cultivo dessa iguaria, desde o plantio até a conserva. Nas chácaras, geralmente encontra-se a modalidade agricultura familiar ou de subsistência, com plantação de frutas, legumes, hortaliças em geral, criação de animais. A piscicultura também esteve presente por onde passamos. Vimos tudo isso de perto em nossas andanças. Além do extrativismo da seringueira, temos também a do carvão vegetal em nosso município. Passamos por uma carvoaria e conhecemos um pouco desta atividade muito trabalhosa. Andamos pelos lados do confinamento, local de engorda de animais para o abate. E nessa excursão pelas nossas riquezas, que não são poucas, conhecemos uma atividade muito interessante desenvolvida por aqui. A apicultura, que demanda muito conhecimento e habilidade. Confessamos que foi tenso, mas valeu a pena pelo aprendizado e estar em contato com esse tipo de diversificação agrícola, que é tão necessária para a polinização, além da produção de mel, que traz tantos benefícios à saúde. Tá bom? Porque ela tem compromisso. Fala um pouco alto, né?
aqui a nossa grande descoberta, né? Coisas muito curiosas que acredito que muita gente não sabe a respeito dessa cultura, né? Que é a apicultura. E a gente agradece demais a Clarete, o Luiz, por disponibilizar o tempo e estar vindo aqui, distante da cidade, mostrar pra gente como funciona, como é o comportamento das abelhas, muita coisa interessante. Então a gente agradece de coração essa oportunidade de nós estarmos mostrando também para outras pessoas o quanto é rico, o quanto há diversidade de culturas no nosso município, na nossa cidade. Gratidão. Queria dizer assim, ó, que quando a gente vê o mel lá na prateleira do supermercado, a gente não sabe todo o trabalho, tudo que tem por trás, né? Todos os riscos até, né? De picada e tudo mais da abelha, e todo o trabalho que esse vidrinho lá, que o mel lá na prateleira requer. Então é muito interessante, Clarete, foi muito gratificante mesmo conhecer o vosso trabalho. Uma Estão de abelha, parabéns. ela vive 40 dias. Nesses 40 dias, ela produz 1 colher de mel. E a rainha, ela vive de geleia real. Ela vive 5 anos. Olha, a diferença Então, do alimento. a abelha, ela nasce todo dia, ela morre todo dia. E você tem sempre que, quando tem florada, ela é uma colmeia mais populosa. Senão ela é uma colmeia menor, a produção de mel é menor. Mas assim, de quem vê lá na prateleira não sabe o trabalho que tem por trás. Andamos por tantos lugares, de norte a sul, de leste a oeste. Observamos o quanto somos agraciados pela abundância de água em nosso município. A começar pelos limites do nosso território, que são demarcados pelo Rio Turvo e o Rio da Onça. Rios caudalosos que carregam vida com fartura, tanto em seu leito quanto nas matas ciliares. Além desses importantes rios, verificamos também que somos abastecidos por inúmeros córregos, represas, açudes. Certa vez nos deparamos com uma mina de água fresca, cristalina, cuja queda d'água produzia um som suave e acalentador. Uma paz envolveu a todos. Margeamos o córrego do Papagaio, Água Parada, Córrego das Pedras e tantos outros, tão singelos, cada um com seu encantamento. Mas nem tudo são flores. Notamos também a degradação do meio ambiente, presente no solo, nas águas, que nos fez refletir sobre o nosso papel. Pequeno, talvez, mas tão necessário para a preservação do nosso planeta. Observando aqui, a gente fica pensando, né? Que bom seria se a gente cuidasse mais dos nossos rios, né? Que bom seria se a gente não jogasse a nossa sujeira nele. Eu acredito que esse cheiro não estaria presente aqui. E nem essa imagem triste, né? De espuma, de água, não com cor de água, né? E a gente observa ali na frente que ela vai levando, né? A água vai levando isso por onde passa. A função dela na natureza não é essa. A gente que colocou sujeira nela. Então é uma coisa de se pensar. Se a gente quer fazer alguma coisa boa, se a gente quer salvar esse planeta, quiser ter mais qualidade de vida, não só para nós, mas para todos os que interagem na natureza, seja animal, seja planta, seja tudo. A gente tem que prestar atenção nesses detalhes e cuidar mais da água, nosso
como a gente mesmo diz, né? Nosso planeta é constituído, para a grande maioria, de água. Então a gente tem que ter um cuidado muito especial com ela. Mas diversas espécies de plantas nativas e oriundas de repovoamento florestal embelezam os caminhos de Paraíso. Encantamos certa vez com um exemplar de mogno africano, frondoso, copado, que se destaca pela altura e beleza. Esse nosso caminhar também nos proporciona degustar várias espécies de frutas silvestres, como naquele dia que encontramos vários pés de uva japonesa. Que doçura! E a surpresa em saber que estávamos diante de uma espécie especial de planta, teca, uma madeira que é utilizada na fabricação de móveis, revestimentos, assoalhos e até na indústria naval, na fabricação de barcos. Mas o que nos intrigou de fato foi encontrar uma espécie de cogumelo que possui uma delicada renda, e ao pesquisar, descobrimos que se trata de uma espécie chamada véu de noiva. Nos emocionamos. Caminhando, encontramos cipó, árvores floridas e perfumadas, pau-brasil, tantas florezinhas, azuis, vermelhas, amarelas, brancas, dando um toque colorido àquele quadro tão artisticamente pintado. A beleza de nossa flora é espetacular. E a pergunta que não quer calar: vocês encontraram alguma onça? Uma preocupação de nossos familiares e seguidores. A resposta é não, mas registramos inúmeras pegadas possíveis desse felino. Os bichos fogem da gente. Sentimos várias vezes a presença de animais por perto, barulhos que nos deixavam em alerta. A variedade de espécies de animais nos caminhos de Paraíso é imensa. Vimos lebres, javalis, preás, macacos, capivaras, coatis, transitando bem à nossa frente. A esperteza deles não nos permitia registrar tais momentos. Quantos pássaros de várias espécies encontramos pelo caminho? Siriemas, urubus, curicacas, coruja, juritis, revoada de garças, tucano, canarinho. E um dia, surpreendentemente, nos deparamos com um pássaro ao longe, de médio porte, à beira de uma poça d'água, com uma plumagem rosa bem clara. Ao pesquisar, soubemos tratar-se de uma ave migratória chamada colhereiro. Tivemos também um encontro com uma jiboia, e ao vê-la com seu serpenteado em seu habitat natural, primeiro nos causou medo. Posteriormente, admiração por sua beleza. Foi muito engraçado aquela manhã em que encontramos uma mãe cervo e seu filhote passeando pelas curvas do canavial.
e, assustados, correram para se proteger. E nós, em choque pelo inesperado, não conseguimos nem registrar este encontro. Ah, e o colorido das borboletas que num balé balançante tingia aquele local. Sensação indescritível. As maritacas, em revoada, povoam o céu, num bailado gracioso, numa conversa interminável, fazendo um barulho ensurdecedor. Gente, vocês pensam que caminhar é só desfrutar das belezas da natureza, das coisas bonitas, dos animais, das aves? Tem um ponto também, que é tirar os carrapichos. Olha o que está passando a nossa querida colega de caminhada, enrolada aqui, ó, no meio desses carrapichos. Dá um joinha aí, Lu. Tudo bem aí? Tudo jóia.
Gente, vem afastando, Cidinha. E assim terminamos o nosso documentário Caminhos de Paraíso, Grandes Descobertas, onde abordamos vários aspectos da nossa querida cidade, especialmente da área rural, por onde caminhamos, recordamos, nos emocionamos, partilhamos conhecimento e nos divertimos muito. Nos aventuramos à procura de alento e o encontramos. E nos encantamos com a beleza existente aqui, vista com outro olhar, o da observação e encantamento. Essa foi uma pequena amostra. Ainda há muito a ser explorado. Por isso, continuamos e nosso grupo cresce cada dia mais.